Olá, boa noite. Nós estamos começando uma live e hoje nós vamos falar, vamos continuar a nossa conversa sobre as metodologias ativas de Jesus de Nazaré, tá? O tema hoje é como ele trabalhava em time, né, gente? Trabalhar em time é uma coisa difícil, não é nada fácil trabalhar em equipe. E é sobre isso que nós vamos falar hoje com a psicóloga, com a doutora Marta Ramos, Maria Marta Pinto Ramos. Nós vamos conversar com ela sobre essa forma de Jesus de trabalhar em equipe, de trabalhar em time, de fazer com que as coisas aconteçam. E isso é muito legal. Trabalhar em equipe faz com que a pessoa tenha que renunciar às suas próprias ideias. E quando o modelo é um modelo como Jesus de Nazaré, as coisas ficam mais facilitadas, né? Então estou convidando a Marta agora. Nós vamos começar. Se você tiver alguma pergunta, se você quiser conhecer essa psicóloga, essa mulher bacana que faz a diferença na sociedade, manda um recado aí, fala com ela. Gente, eu quero contar uma historinha, né? Muito legal. É a história do ratinho medroso, né? O ratinho, para quem acompanha, ela está repetindo, mas eu vou contar essa hoje de novo, porque eu acho que encaixa. O rato, ele tinha muito medo, né? E então ele pediu para Deus para transformá-lo em um gato, não é? Então Deus transformou esse ratinho num gato. E logo em seguida, não é? Ele ficou com medo do cachorro. Então ele pediu para Deus transformá-lo num cachorro. E Deus então atendeu ao pedido. Ele ficou com medo do leão e pediu para Deus transformá-lo em um leão. Então Deus também novamente atendeu o pedido. Até que ele pediu a Deus, por medo, né, do elefante, pediu para que Deus transformasse no elefante. E Deus então respondeu para ele: olha, não vai adiantar eu te transformar em nada, porque você continua com o mesmo medo do ratinho. Então muitas vezes, né, nosso trabalho em equipe, nosso trabalho em grupo, na nossa vida, nas instituições que a gente frequenta, a gente tem medo. E uma das coisas mais bonitas de Jesus de Nazaré, no seu jeito de ensinar, é que ele falava uma palavra e essa palavra bastava muito. Ele falava: não temas. O tipo, não tenha medo. Eu estou com você. Né? No barco, o que aconteceu? As pessoas estavam chovendo muito, era uma tempestade intensa. E o seu time, né, o seu grupo, mais ou menos que nas empresas hoje, tipo, a minha empresa está falindo, não é? E aí as pessoas ficam com medo. Só que Jesus fala: não temas, né? A sua fé está pequena. A mesma coisa é a gente ter fé, ter esperança, ter caridade, amor para enfrentar tudo que acontece diariamente na nossa vida, com as pessoas que a gente conhece. Pensa nisso, vai ser muito legal. Bom, estou convidando a doutora Marta, dentro de instantes ela está entrando, e eu quero apresentar os 3 livros que eu estou lançando. Na verdade, a conversa de hoje tem a ver com o primeiro capítulo desse livro. É um livro legal sobre metodologias ativas, o que as escolas podem aprender, não é? É um livro que ajuda a gente a pensar sobre como a gente pode melhorar as aulas, né? Estou vendo que a Jaqueline Cacheta está entrando. Nós também estamos num outro livro, né? Educadores Semeadores, Educação Semeadora. Esse é o primeiro livro, né? Esse outro aqui é o livro que chama O que as escolas podem aprender, onde a gente partilha muitas situações vividas nas escolas e que pode ajudar cada um. O terceiro chama BNCC, o Base Nacional Comum Curricular, o que as escolas podem aprender a fazer com as 10 competências. Então, esses 3 livros, gente, eles estão, se você compra direto de mim, eles custam R$110 e 20 para te entregar na sua casa, então R$130.
Na editora, que é a Editora Conhecimento, você compra por 130 também, tá? Então, fique à vontade, se você desejar, só manda um recado para mim e a gente conversa sobre esses livros que têm sido muito procurados. Bom, a Marta está me dizendo aqui que não está conseguindo entrar no meu Instagram. Deixa eu ver aqui o que eu faço aqui. Esse capítulo, ele fala do jeito que Jesus educava. Jesus educava caminhando com os seus discípulos. Nós falamos isso na primeira live, hoje é a live 2, as pessoas pediram para a gente fazer uma outra. Esse método de caminhar com as pessoas é chamado de educação peripatética. O que é isso? É um mestre que caminha com as pessoas pelo jardim e vai pegando exemplos que acontecem ali da vida, dos acontecimentos, dos diálogos que eles travam, e aí ele ensina a partir daquilo que eles estão vivenciando, né? Uma outra coisa também que Jesus tinha era a aprendizagem por problema, né? Ele era um solucionador de problemas. Concordam, gente? Por favor, quem concorda, dá um joinha. Ele não solucionava o problema? Dê exemplos, por favor. Parecia alguém cego, não é? Parecia alguém cego, ele falava: o que você quer? Eu quero ver. Então veja, não é? Aparecia alguém assim: a minha filha está doente, a minha filha morreu, né? Então ele falava, né? Não, a sua filha vive. Sua filha vive. A pessoa, um idoso chegava: mas como que eu vou fazer para viver de novo? Olha, você tem que nascer de novo, né? Então a maneira de Jesus conviver era através de uma aprendizagem por problema. Aqui no capítulo eu trabalho também, e isso é chamado hoje de metodologia ativa, né? Jesus ele contava histórias, ele contava parábolas, mais ou menos como essa do ratinho que eu contei aqui. O que significa contar história hoje, né, na metodologia ativa? Isso recebe o nome em inglês, né? Storytelling, né? Então, storytelling significa alguém que começa a contar uma história com o objetivo de fazer com que as pessoas se motivem para aquele assunto, né? É muito importante que a pessoa aprenda a transformar dados, né, a melhorar as informações e fazer com que a informação acabe se tornando conhecimento. Então Jesus dava exemplos, como o exemplo do semeador, né? Ele pedia uma semente, não é? Ele falava o seguinte: olha, o semeador saiu a semear, ele jogou semente, às vezes não caía na melhor terra, mas ele falava: alguns vão cair na terra, outros vão cair nas pedras, outras sementes vão dar frutos. E isso, assim é a vida, né? A sua vida tem dado frutos? Isso é muito importante. Aí tem um momento que você tem um insight, até que você chega na sabedoria. Oi, Marta, tudo bem? Deu certo. Deus deu certo. Não sei o que Tá me estava ouvindo acontecendo. bem? Eu estou, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Então, eu estava Eu dando acho alguns que exemplos aqui, antes de você entrar, da maneira como Jesus educava, né? sim. E ele educava a partir de exemplos simples da vida. E ele conquistou pessoas até que não conheciam ele, como, por exemplo, uma pessoa que tem meu nome, né? Ele chamava Saulo, depois virou Paulo, né? Isso aí. Porque o Paulo era mais importante que o Saulo. Olha que coisa. Então, Mas, lá tem um livro que chama de Coríntios, né? Então, até na Bíblia tem futebol, né? São Paulo 1, Coríntios 2, né? Então, isso, certo. Tem ele hora que escreveu que 14, né?
Isso, tinha 12 pessoas no time dele, né? O cara todo futebolístico. Sim. Mas eu queria. Ele fala que tem uma diversidade de dons, né? Então a equipe é composta por gente diferente, né, Marta? Tem diversidade, pluralidade. Como que a gente harmoniza uma equipe diversa na visão de Jesus? Boa noite. Primeiro, se não fossem diferentes, não seriam uma equipe. Uma equipe é composta de vários tipos de características, né? E para isso, vários tipos de pessoa. Então, vamos pensar. Quando São Paulo diz isso lá na carta aos Coríntios, ele cita, né, que o corpo é composto de vários membros, mas é, a cabeça é uma só, né? E todo o corpo serve a Jesus, né? Numa sala de aula, numa escola, todo mundo deve servir ao aprendizado. A gente não serve ao pai, a gente não serve ao aluno, a gente tem que servir ao aprendizado. Então, lá da portaria para frente, tudo é aprendizado. Quando a gente tem várias pessoas diferentes, nós podemos pensar lá no porteiro, no pessoal da secretaria, nós podemos pensar na orientadora, nós podemos pensar na diretora, na supervisora, no professor, nós podemos pensar nesta equipe que prepara o aprendizado, ou nós podemos pensar no professor-aluno. Tanto faz. De todos os jeitos, serão características diferentes, serão posturas diferentes. O importante é que todos caminhem juntos, lado a lado, com o objetivo. O objetivo ali naquele momento era Jesus, lá na Bíblia. E na escola, o objetivo é o aprendizado. Então, nós podemos aprender isto, nessa leitura de São Paulo, nós podemos aprender isso. Do mesmo jeito que todos serviam a Jesus e seguiam Jesus como exemplo, nós devemos seguir o aprendizado na escola, independente da forma que ele seja feito. Isso. Marta, educar colocando o professor no centro tem sido muito questionado, né? E Jesus, há 2000 anos, já tinha uma metodologia diferente. Ele colocava a pessoa que ele encontrava como razão da existência dele, né? É o que a gente chama de missão, né? E hoje, quando a gente chega na porta de uma empresa, nas empresas bem organizadas, né? As empresas, por exemplo, que você ajuda a assessorar, eu sei que tem isso, tem missão, tem visão, tem valores, né? E Jesus, mesmo sendo Deus, ele ficou humilde, né? Ele pregou que a equipe valia mais do que ele, assim, tanto é que ele lavou as mãos. Como é que é essa missão, essa visão e esses valores dele? Tá. A missão de Jesus era salvar as pessoas, né? A visão de Jesus é a visão do céu, né? O objetivo é que nós vamos chegar lá na casa do meu pai. Essa é a visão de Jesus, né? E os valores de Jesus certamente são os da bem-aventurança, né? A humildade, a pobreza, a simplicidade, o serviço, né? Então, ali estão os valores que Jesus pregava. E ele deixava isso muito claro. Mas quem é que já perguntou, Paulo, na porta da escola, quando o aluno chega, perguntou para o aluno: o que você veio fazer aqui hoje? Nós nunca perguntamos para o aluno. Muitas vezes o aluno vai na escola para merendar, muitas vezes o aluno vai na escola para ver os amigos, ele vai para brincar na hora do recreio, né? Ele vai para colar na prova, né? E aí,
a gente não pergunta e nem ensina isto. O que que você faz na escola? Ninguém nunca falou disso com os meninos. Eu, na escola, venho para aprender. Eu não venho para brincar, eu não venho para, sei lá, eu não venho para merendar, eu não venho para outra coisa que não seja aprender. E nós precisamos fazer essa pergunta de vez em quando para os alunos. O que que a gente veio fazer na escola? A gente veio aprender e ensinar. As outras coisas são parte desse aprendizado. Ô, Marta, eu muitas vezes ia para merendar, sabe? Até trocava de camiseta para me pegar a sopa mais de uma vez, tá? Paulo, Isso, hoje não pode ficar contando mais esses casos, Paulo. isso é o famoso goelão, né? É, Lembra do Paulo, eu goelão? sei. Eu já comi pizza do teu lado, Paulo, eu sei exatamente. Né? O Valber sabe, o pessoal que está aí nos ouvindo sabe como é que é É o um goelão. perigo, né? O Uhum. goelão. Marta, me fala uma coisa. Ele tinha uma missão, que era salvar, ele tinha uma visão, que é um projeto de reino, né? Ele tinha os valores, né? Ele era um professor, então, que sabia planejar bem. Aí eu queria que você falasse a importância do planejamento. Por quê? Quando ele falava, olha, o aluno dele, que nem o conheceu, só conheceu a fama dele, né? Ou conheceu uma visão, né? Conheceu uma visão, caiu, ficou cego, trocou de nome, né? Tem professor que muitas vezes não consegue guardar o nome, porque são muitos alunos, né? Não é um problema do professor. Exato. Eles sentam um atrás do outro, nas carteiras, nas fileiras, aquele negócio estranho, né? Aí o Paulo fala assim: portanto, há vários membros num só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. A cabeça não pode falar que não precisa do pé, né? Porque dentro da sala de aula, todos são importantes. Com É, certeza. não dá para a pessoa achar que ela sozinha é o campeão, é o mais forte, é o CDF, é aquela pessoa mais importante. Como que a gente faz para não remar contra a maré, assim, para incluir todo mundo? Porque tem, olha, o pessoal com síndrome de Down, tem o pessoal que tem TDAH, tem o pessoal todo da inclusão, às vezes algum com problema físico, e às vezes o jeito de Jesus não é adotado até nas escolas que dizem que são dele, né, as confessionais. É, é preciso incluir todo mundo. Como que a gente faz isso para remar contra a maré, incluir num lugar que é tão competitivo, todo mundo querendo saber qual que é a primeira escola que está no Enem, né? Tem chato. É. O Paulo, a solução para isso é lembrar do que nós fomos fazer na escola, né? Focar a aprendizagem, o ensino-aprendizagem. Mas olha só que bacana, Jesus não se importava se as pessoas fossem aleijados, ou se fossem cegos, ou se eram mulheres, ou se eram homens. Jesus levava muito mais a sério cada pessoa com a sua dificuldade e não deixava de contar com eles. E nem tinha dó dessas pessoas. A cada um ele dava a sua missão. Lembra do paralítico que os amigos levaram até Jesus, mas a casa estava tão cheia, que eles tiveram que entrar com o paralítico pelo telhado. Os amigos subiram pelo telhado e levaram Jesus, eles levaram o moço pelo telhado abaixo até Jesus. Jesus cura esse paralítico, né? Ele sai dali andando. Mas tem uma frase de Jesus que é fantástica, que ele fala assim: pega o teu leito e vai para casa. Ele não deixou nem a bagunça do paralítico para trás, né? Ou falou assim, algum amigo dele pode pegar o leito dele. Não, agora ele já não era mais paralítico, agora ele já não precisava mais de grandes
solicitações ou ajudas, e ele já precisava e devia carregar a sua própria maca, né? Então, no nosso caso na escola, incluir seria aceitar a realidade de que o mundo é assim. E a escola ela tem mania de criar um mundo para ela, em vez de aceitar o mundo como ele é. E nós vamos ter que cair essa ficha muito rápido, porque hoje a escola vai começar a fazer protótipos, a escola vai começar a prototipar e ela vai ter meninos que são surdos, meninos que são cegos, meninos que são lentos, menino que se chegar perto de uma agulha, fura a língua, né? Então, como que nós vamos prototipar com crianças que nunca tiveram a liberdade de lidar quase que nem com garfo e faca? É muito importante poder aceitar a realidade como ela é. E para cada vez que eu encostar na realidade e ela tiver algum dificultador, eu tenho que arrumar uma solução, né? Eu tenho que arrumar um jeito, eu tenho que pedir uma ajuda, um profissional diferente, eu tenho que pedir um colega que dê uma assistência, mas isso é normal no dia a dia, né? Dar a mão para alguém para a gente atravessar a rua é normal. Alguém que faça comida para nós, né? Quantas vezes nós não temos tempo de fazer a nossa própria comida e a gente come em outro lugar ou outra pessoa que fez a nossa comida, né? Então, a gente precisa passar isso para a escola. Ela tem que aceitar a realidade. E a primeira realidade que nós precisamos encarar é que os nossos professores, na maioria deles, estão fazendo milagres na sala de aula, porque eles não têm teoria, não têm apoio, não têm sustentação de nada além de si mesmos. Não estudaram o que deviam estudar, não sabem o que é gestão de sala de aula, não sabem o que é acompanhar uma criança pessoalmente, não sabem ler os gráficos dos alunos, que são feitos pelo menos através das provas, né? Então, isso nós vamos ter que ensinar e rápido aos nossos professores. Isso, Marta, isso passa por liderança e chefia, né? Então, hoje em dia se discute muito se a pessoa é líder ou se ela é chefe, né? Jesus ele não tinha um time dos sonhos, não. O Dream Team não tinha, né? Jesus ele não tinha doutores, né? Os sábios, vamos dizer assim, os doutores da lei chegaram até um pouco depois, não sei se ajudaram ou atrapalharam. Alguns ajudaram muito, né? Os primeiros discípulos eles eram pessoas simples, eram pescadores, né? O Pedro, o Tiago, o André, tinha um coletor de impostos que era mal visto, o Judas, que era uma forma de ajudar Jesus na competência socioemocional, né? Mesmo assim, ele teve firmeza, paciência e mansidão para tratar com pessoas diferentes. Porque ele era um líder. Qual que é a diferença hoje de um chefe e um líder? Seja gestor, seja professor, seja nas empresas que você acompanha, que são muitas. Tá. O chefe, Paulo, ele sabe o que tem que ser feito. E ele põe as pessoas para fazer. O líder, ele tem um sonho e convida as pessoas a realizar esse sonho junto com ele. Então, a grande diferença está aí. Um põe para fazer. Você vai fazer de qualquer forma, né? É aquela coisa do vai fazer sim, né? Mas o líder, não. O líder, ele te cativa, ele te seduz, ele te encanta,
né? O chefe vai chegar na sala de aula e falar assim, não estuda não para você ver se você vai passar na prova, né? E o líder vai dizer, gente, presta atenção nessa matéria, que delícia, né? Nós vamos aprender isso, vamos aprender aquilo, vamos saber resolver tal problema, tal coisa, quando acontecer de novo você vai saber como resolver. Essa é a grande diferença entre o líder e o chefe. Um encanta, o outro manda. Isso. Ô, Marta, e como que a gente cria o espírito de liderança no jovem, né? Porque metodologia ativa é um pouco tirar o professor do centro, que a escola sempre foi baseada no professor-centrismo, né? E colocar o aluno no centro sem que o professor perca o controle, né? Quando eu digo controle, eu estou usando, não sei se eu estou usando a palavra mais legal, mas é assim, sem que o professor perca o manejamento, a forma de lidar com tudo. Vamos criar um ambiente assim de colaboração criativa com o que os alunos têm para dar. Que é isso que eles estão querendo, né? Sim. Então, Paulo, eu estou apanhando aqui um pouquinho do telefone, porque se eu solto ele, ele desliga. Está gostando de fazer isso. O meu ontem caiu, a Jaqueline Cacheta que está aí, que ficou assustada também, a Dani. Olha, todo mundo. A Dani está falando aí, só enquanto você arruma. Ó. O líder sonha junto. A Fernanda tá a Dani está falando verdade. A Fernanda Vaz 83 está falando sim, Dudu. Né? Tem alguém que falou que a Marta é a nossa Marta, a Fera GR, que eu não sei quem é. A Maria Marta é maravilhosa, a Fernanda Alves, a Dani falou que é a dupla que ela ama. Já passou de ano. Quem falou que a Marta é maravilhosa? É essa pessoa aqui. Já passou de ano. Nota máxima, pode. Já passou de ano, né? Então, já. O líder e o chefe têm que lidar também com os bajuladores, né? E com aqueles que são totalmente TOD, né? Que transtorno... como é que o líder faz isso? Assim? O líder, ele transfere a liderança aos poucos. Por isso ele é chamado de mestre. Porque ele pega cada pessoa naquilo que ela é boa. Não interessa se ela é boa em varrer o chão, não interessa se ela é boa em fazer café, não interessa se ela é boa em recortar o papel. Ele vai pegar a criança, o jovem, o aluno de qualquer idade, e vai descobrir as forças que aquela pessoa tem. E vai valorizar essas forças. E as fraquezas que essa pessoa tem, ele vai pedir outro líder que tem força naquilo que eu tenho fraqueza e vai pôr junto de mim. E essa pessoa vai me ensinar a ser líder também naquilo. Mas o mais importante, Paulo, não é definir se todo aluno é líder. É desnecessário eu pensar se aquela pessoa é líder em todas as coisas. O que é necessário é que eu participe de todas as coisas. É como na Formiga e a Cigarra, que muitas vezes eu vou assistir e me encantar e ficar sabendo, mas eu não vou necessariamente ser líder naquela hora. Eu imagino na crucificação de Jesus, quem era líder ali? Quem dava conta de assumir uma liderança ali? Né? Arimateia assumiu a liderança, mandando o túmulo, né, de presente para Jesus, mas ele não estava ali naquela cena. Né? Na cena da crucificação, ninguém era líder. Estava todo mundo abismado, todo mundo sofrendo, todo mundo assustado. E não tem problema. O que tinha que acontecer estava acontecendo. E ensinando da mesma forma. Ô, Marcos, você acha que a escola tradicional ela morreu com essa pandemia?
Porque hoje eu consegui falar com uma professora do Ceará, eu vi que o Casemiro entrou aí, o professor Casemiro, Que lá do bacana. Ceará, bem-vindo. Eu vou falar com a professora Débora Leite. Ô Casemiro, vamos fazer uma live também, já te mandei o convite aí umas 10 vezes. É, a Débora vai falar sobre homeschool, né? Certo. Se é bom ou se não é. Se é bom ou se não é. Jesus não fazia homeschool. Ele usava algumas técnicas, talvez, domésticas, mas nem tinha tempo porque ele vivia de cidade em cidade fazendo trabalho de campo, né? Que a gente fala, né? Estudo do meio, estudo do meio. E o meio era hostil para ele, né? Como é que a Muito. Tanto que ele gente... nunca entrava nas cidades, Paulo. Ele sempre ficava do lado de fora da cidade. Ele era visto como um bandido. No dia que ele entrou numa cidade, ele foi crucificado. Né? Então ele só. Nossa, legal isso, hein? Aham. Foi a Fernanda que passou de ano, viu, Márcio? Fernanda Vaz 83. Sim, Aí e agora o o também. Eric Leonardo também está aí. O Eric também está querendo passar, Eric viu? passou de ano. Eric é tão Já puxa-saco, passou? Eric é tão puxa-saco que ele já passou de ano na pós-graduação. É Sabe? mesmo? É. Tá vendo? Ô, Marco, mas então, quais aprendizados desse capítulo do livro, né, que nós estamos baseando nesse primeiro? Sim, Não no é só primeiro porque capítulo do seu não é livro. só porque é meu, porque tudo que está aqui é inteligência coletiva. A gente aprendeu junto, estudando na juventude, no início da fase adulta, e agora estamos refletindo de novo depois de idosos. Isso aí. Estamos Quem é reaprendendo. idoso? Né? Então, primeiro, Paulo, eu não acredito que a escola morreu, infelizmente. Acredito que essa pandemia trouxe aceleração para a gente chegar lá mais rápido. Trouxe um movimento de pressa para a gente mudar as coisas, muitas coisas. Né? Isso, sabe por quê? Alguns são é, ensino híbrido emergencial. Não, desculpe, ensino remoto emergencial. Outros Isso. são ensino remoto. Muitos falando que isso é ensino híbrido. Para mim, sempre foi híbrido, porque pessoas diferentes, um local diferente é homogêneo, heterogêneo, desculpe. Agora é híbrido por causa da tecnologia. Usar um recurso tecnológico para o aluno refletir antes ou depois e criar prototipar algum projeto, se for por projeto, o time trabalhar junto, se for por time. O que você acha que foi relevante nesse capítulo, assim, que você pensa que foi relevante ao lê-lo? O Paulo, eu gostei muito, primeiro porque você explicita várias ferramentas e várias propostas para cada método, né? Ou para cada estilo de aula. Então, isso eu gostei muito quando você situa, quando ela começou, como ela é usada, como que eu uso essa ferramenta. O que me chama a atenção, e eu acho que todo mundo precisa, como professor, como educador, como pai, como mãe, saber como ensinar. Todo mundo ensina para nós uma matéria. Todo mundo aprendeu lá na faculdade matemática. Mas ninguém na faculdade de matemática ensinou o aluno a dar aula ou a virar professor. Ninguém ensinou a fazer gestão de sala de aula. Ninguém ensinou como mexer na disciplina dos alunos, como conquistar a confiança dos alunos. Ninguém nunca ensinou isso para os professores. Então, quando você situa aquilo ali, a gente começa a pensar, ali no primeiro capítulo, o que me falta? E se eu sei o que me falta, então eu posso começar a procurar para mim. Mas muitos de nós não sabem sequer
o que nos falta. Então, eu trabalho muito com equipes, com times, né? E a pessoa fala assim, o meu time, a minha equipe de vendas é a melhor que existe. Sim. Quantas equipes de vendas você conhece? Quanto, como que você sabe que ela é a melhor do mundo se você não sabe nem quem é a sua concorrente? Se você só sabe um número. Por exemplo, a gente vende 6 milhões e o nosso concorrente vende 2. Significa que eu estou alcançando mais vendas, mas não significa que eu sou o melhor do mundo. Né? Então, a gente, às vezes, perde parâmetros. A gente não sabe em que a gente precisa melhorar. E é sensacional, é um processo terapêutico, quando alguém pode me dizer em que eu preciso melhorar. Né? Quando Jesus diz lá para Marta, 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 tu te preocupas com muitas coisas. Ele está situando a Marta. Né? Tu te preocupas com muitas coisas, só uma é necessária. E a Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Então, ele está situando a Marta. A partir daquele dia ali, a Marta não esqueceu isso nunca mais. Por que eu sou tão preocupada com todas as coisas? Qual é essa coisa importante? Né? Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, vem e segue-me. E o Pedro, pelado, descendo do barco, pensa, mas vem me segue? Eu sou pescador. E Jesus fala para ele, vou fazer de você um pescador de homens. Aí o Pedro entendeu. Pensou, não, pescar eu sei. Se o negócio é jogar a rede e conquistar esses homens por aí afora, agora ficou fácil. Vou só ter que vestir uma roupa. É bom, né? E assim, isso que você está falando é muito interessante, porque criou um contexto, né? A fala dele foi entendida porque falou na linguagem dele. As escolas, infelizmente, não falam, a maioria delas, né? Não vou falar que são todas, né? A maioria delas não está conseguindo falar na linguagem dos estudantes, porque o estudante é um nativo digital e o professor é um imigrante, ou talvez até retirante. Está indo para essa terra aí, onde os jovens já nasceram. E muitas vezes eles não querem ouvir, porque a gente fala de maneira mais lenta, né? Os jovens querem que seja na velocidade deles. Mas ambas as gerações estão aprendendo, não estão, Marta? Estão. O Paulo, só para você aprender, não é velocidade, é na vibe, tá? A gente tem que falar... na vibe. Isso, é na vibe deles, realmente. E é isso mesmo. Quando eu morei no Maranhão, eu morei lá por 5 anos, a gente usava livros que falavam de compras no shopping, tá? Nos livros da prefeitura, tá? Falavam de compras no shopping, de milkshakes e de hambúrgueres. Os meninos comiam mandioca, comiam feijão e arroz. Eles nunca tinham visto um hambúrguer. Não tinham nem ideia do que era um milkshake. E não tinham loja. Não existe loja na maioria das cidades do Maranhão. Existe uma venda que você compra farinha, arroz e feijão. Como que esse menino, eles lá andam com uma peça de roupa. Uma peça mesmo, um short, quando se é criança. Depois você põe um short, uma camiseta, ou as meninas, muitas vezes, um short e um sutiã. E está vestido. Né? O que eu sei sobre shopping, o que eu sei sobre milkshake, o que eu sei sobre hambúrgueres e essas coisas todas. Então, é bem deslocado mesmo, é bem fora da realidade. Então, Jesus colocava todas as pessoas dentro da realidade daquele lugar,
pague os impostos, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele colocava nos rituais do templo daquele lugar, vá lá, compre 2 pombinhas, ofereça não sei aonde. Ele colocava as pessoas e ele ainda fazia uma distinção. Isto é a lei. Isto é o que eu estou te propondo. Não são diferentes, mas são complementares. Eu venho e te digo, a lei foi feita para os homens, não os homens foram feitos para a lei. Mas ele fazia essa distinção, as duas coisas. A lei fala para a gente não roubar, mas eu estou te pedindo, ajude o seu próximo. Não é só não roubar. Né? Hoje em dia, tanta gente está fazendo entrega de marmitas ou cestas básicas para as pessoas que estão passando aperto. Isto, Paulo, era papel do Estado. Isso era papel das prefeituras, do governador, das empresas. Mas, na verdade, quem estão fazendo são anônimos. Né? São pessoas que estão tirando de si para dar para o outro. E eu agradeço a Deus por isso. Agradeço muito. Só reconheço que não era isso que deveria acontecer. Deveria vir de quem tem. Nós, por exemplo, enquanto movimento, adotamos 5 famílias de jovens do Estado, né? Então, esse mês já conseguimos, né, graças às lives solidárias, né, a gente sempre fala aqui na live, já conseguimos rápido, já conseguimos 2 para o próximo mês, faltam só 3, que é com um docinho, com uma carne, a carne que a pessoa puder doar, e a cesta. Certo. Agora a gente começou a ver que não é isso, é material de limpeza também. Higiene e limpeza. Isso. Então, as pessoas estão se abrindo para esse processo de doação, né? Então, esse mês a gente já atingiu, algumas pessoas até que estão aqui nos ajudaram, mas isso não tem nada a ver com o que eles fizeram. A gente agradece muito. Atingimos a nossa meta desse mês. Se você tivesse que falar assim, de três metodologias de Jesus para a gente levar para casa. Tá. Então, vamos ver uma metodologia que ele usou de uma maneira fantástica quando ele nasceu, tá? Quando ele nasceu, ele fez ir até ele pessoas que nunca o viram, reis, né? 3 reis que moravam do outro lado do mundo, mas que sabiam dele pelo Antigo Testamento e pela posição das estrelas e aquela estrela que ia chegar e brilhar e levá-los até a posição onde Jesus iria nascer. Então, ele começou a nos dizer, se você quer vir comigo, venha. Aqueles homens não tinham a religião dele. Aqueles homens não eram da terra dele. E aqueles homens não seriam súditos dos mesmos reis que Jesus. Tá? Não interessava. Ele deslocou toda essa caravana, ou essas 3 caravanas enormes, de pessoas que andaram certamente mais que um mês atrás da estrela para encontrar Jesus. Que muitas vezes é assim. Muitas vezes o menininho sai de casa às 5h30 andando a pé no barro, na chuva, na areia, secando a garganta, para ir até o lugar que ele tem que aprender. Né? Esta é uma metodologia. É um esforço imenso, porque isto é importante. Ninguém segue uma estrela, ninguém anda um mês ou 2 horas a pé para uma coisa que não é importante. Então, bem ou mal, e eu acho que é mal, aquelas crianças aprendem o valor que tem o saber.
Tá? Então, essa foi uma primeira ferramenta, uma tecnologia que Jesus usou. Ensinar o Ô, Marta, valor. Foi. e eu quero aproveitar essa, talvez algumas pessoas podem ficar bravas comigo, mas um aluno me fez essa pergunta, né? Professor, era reis magos mesmo? Aí eram reis magos. E ele falou assim, então a gente não pode ter preconceito contra magia. Não podemos. Não E podemos. muitas vezes as pessoas ficam assim, essa menina, eu já tive alunas que eram de uma seita que chama Wicca. Elas Sim, vão para a eu já floresta, elas visitei acendem essas fogueira. coisas. Eu visitei. E, e na minha aula alguém falava, poxa, mas elas são esquisitas. Não, eu falava, não, elas não são esquisitas, elas são diferentes. Diferentes. Uhum. Como todo Paulo, mundo aqui é diferente. Então, assim, vou e aí fazer, eu dava o exemplo dos reis magos. sim, vou fazer o sinal da cruz para te pedir perdão. E a todos que estão me ouvindo ou nos ouvindo, eu peço perdão pela asneira que eu vou falar agora. Mas Sim. por qual justificativa a Flor de Lis oferecia às filhas, ou a si, ou ao marido, sexualmente para os pastores que vinham visitá-los? Com a mesma argumentação que Ló usou lá em Sodoma, quando ia acabar Sodoma e Gomorra, e eles queriam matar os 3 anjos que estavam lá, e o Ló chega lá fora e fala, eu te ofereço as minhas filhas, mas não usem os anjos. Eles são visita, eles têm que ser acolhidos. Mas eu ofereço de bom grado as minhas filhas para vocês. Tá? Então, ela pode usar essa caracterização da palavra de Deus. Ela pode. Lembra da Baby Consuelo? Esses meninos que estão escutando a gente não sabem disso, não. Mas uma música que falava: você pode fumar baseado? Que ela falava assim: porque mal é o que sai do homem, mal não é o que entra pela boca do homem, né? Isso é uma frase de Jesus. Mal não é aquilo que entra pela boca do homem, mas é aquilo que sai do coração do homem. E aí eu posso justificar o uso da droga, tá? E eu posso justificar um monte de outras coisas. O que eu estou querendo dizer é, tem um monte de coisas que a gente não percebe. O simples fato de que Jesus era um criminoso, nenhum de nós lembra. Jesus era tão discriminado e tão criminoso que ele Ele não era um podia. marginal. Era um marginal. Vivia à margem. Vivia à margem. Era um marginal. E hoje a gente quer falar que gosta de Jesus sendo o encaixadinho, né? Jesus era o desencaixado, né? E ele era a revolução. E nós hoje queremos fazer as mesmíssimas coisas e nos dizer cristãos. A gente fica bravo porque tem um mendigo na minha rua, deitado no chão, e está me atrapalhando de passar. Eu não me lembro que eu deveria acolher. Faltam 2 formas. Vamos lá. Você já falou da primeira, que foi o nascimento. Isso. A segunda forma de ensinar são os sermões, né? Jesus fala para aquela multidão, é a nossa introdução de matéria, né? Então, vamos lembrar Da ementa. da multiplicação dos peixes e dos pães, tá? Tem lá 50 mil pessoas, 5 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças, e Jesus está falando para todos eles, e Pedro chega lá e fala, Jesus, você vai ter que mandar todo mundo embora, porque eles estão com fome, né? E nós não temos comida. E Jesus para, então, o sermão, para o ensinamento,
vem um menininho com 3 pães e 2 peixes, e Jesus multiplica aquilo para todo mundo. Mas antes ele pede para que se sentem em grupos de 50 pessoas. E depois eles recolhem do que sobra. Então você imagine nós fazendo isso, né? Numa aula. A gente fala de um assunto que nós vamos introduzir hoje. Nós vamos falar sobre multiplicação. Muito bem. E depois que eu explico a multiplicação, eu ponho todo mundo dividido em grupos para falar um com o outro que entenderam sobre multiplicação, como que acha que faz isso, vamos tirar as coisas que nós temos no nosso bolso. Imagina, depois recolhe de novo isso que a gente aprendeu e mostra para o nosso líder. Olha que coisa sensacional, né? Essa é uma tecnologia sensacional que Jesus usava, tá? Essa é a segunda, né? A terceira, talvez a gente possa dizer que é quando Jesus ressuscita Lázaro. Jesus ressuscita Lázaro. O que Jesus faz mesmo? Nada. Nada. Ele só grita pelo Lázaro. Ele manda que tirem a pedra, ele manda que tirem as amarras do Lázaro, ele manda que descubram o rosto do Lázaro, ele manda tudo e ele só faz assim: Lázaro, vem para fora. E a galera tem que resolver o resto, né? Imagina a gente dando aí uma torre de macarrão, uma ponte de macarrão, ou dando aqueles equilibradores que se faz com barbantes, ou falando, cara, planta uma árvore, se vira, descobre como é que planta a árvore. Acho que essa também é uma... Jesus não faz nada, ele só dá as ordens, né? E me diga, qual foi a melhor aula dele? Essa. Eu queria te dizer que foram as bodas de Caná, porque é a que eu mais gosto de falar. Mas a melhor aula de Jesus foi Lázaro. Porque ele ensina que ele faz o que nós não damos conta de fazer. Mas nós temos que fazer tudo que nós damos conta de fazer. E não foram as mesmas pessoas. Uns tiraram a pedra, outros devem ter morrido do coração na hora que o Lázaro saiu de lá, todo mumificado, amarrado, pé e mão, então ele estava pulando, ou então ele estava arrastando no chão, né? Um monte de gente deve ter morrido do coração ali naquele dia, tá? Eu era uma, que ia, no mínimo, desmaiar ali, de ver aquela múmia saindo de dentro de dentro do túmulo. E aí, quando o Lázaro sai, ele fala para outras pessoas: desamarrem os nós e tirem o pano que cobre o rosto dele. E Jesus não fez mais nada. Jesus chamou o Lázaro e Jesus deu as direções. As outras pessoas fizeram tudo. O professor, já pensou que legal o professor fazer isso? Falar como a gente troca o pneu de um carro. E aí os meninos têm que descobrir isso. Um fala do macaco, o outro fala do triângulo, o outro vai falar onde é que está o pneu subsalente, porque tem hora que a gente não sabe nem cadê o pneu, né? Então, tudo isso pode ser feito como Jesus fez com Lázaro. E é encantador ver, então, esse time trabalhando, esse time agindo em prol de um só objetivo. Então, eu sou encantada com isso. Mas é só uma observação. Antes de gritar pelo Lázaro, Jesus chorou. Jesus se comoveu imensamente e chorou.
Ele sabia que bastava ele falar o nome do Lázaro, ou que menos do que isso. Mas ele se comoveu. E nós, professores, temos muita dificuldade em nos comover, enquanto professores, né? A gente olha para o aluno que tem dificuldade de aprendizado e pensa, putz, esse vai me dar trabalho. Em vez de pensar, eu tenho que ser sensacional para ele, eu penso, não, esse vai me dar um trabalhão danado. Né? Então, acho que a gente podia ler mais vezes a passagem do Lázaro, né? Para ver que coisa sensacional. Ô, Marta, eu quero te agradecer, nosso tempo voou, como sempre. No dia 15/9 a gente tem outra conversa, não é isso? Está agendado, né? 15/9, sim, senhor. 19 horas. Tá Eu quero te agradecer muito, dizer que eu fiquei lisonjeado de ver que o capítulo deu esse pano para a manga, né? Pois é. E dá muito mais, Paulo. Dá muito mais. Quero convidar o pessoal humildemente a adquiri-lo. Só me chamar aí, são 3 livros novos, né? Eu acho que vale a pena a gente levar para as escolas, porque tem humanismo aqui, tem critérios, tem exercícios no final, formas de educar nesse século XXI. Então, quero te agradecer pela gentileza de aceitar o convite, pela confiança no projeto e dizer que a gente está junto no dia 15 e agradecer a todo mundo. E aí, quem ficar interessado em adquirir algo do livro, venha, que a gente está aí. Mas mais do que isso é essa lição aqui. A lição de multiplicar o conhecimento que a gente adquiriu, né, ao longo do tempo, nesses anos que a gente está na educação e na psicologia. Muito obrigado, viu? E parabéns para as pessoas que aguentaram ouvir, né? E que ainda estão mandando tantos elogios aí, passando na tela, né? Você viu? Olha aí, Wécio, onde vocês estão indo, gente? Continua. Milena, muito bom. A ela, consultoria da Daniela. Agradeço a vocês, Paulo e Marta. Então, o povo está aí. Gente, gratidão e alegria. Juiz na nossa ausência. Tchau, tchau. Tchau, Paulo. Obrigada, de verdade. Obrigada, gente. Tchau, tchau.